Boa noite, pessoal. Tá chegando aí, iniciando aqui mais uma live nesse sábado. Graças a Deus estamos aqui. Autorizados pelo Senhor. Semana passada nós oramos, se fosse da vontade de Deus, estaríamos aqui e cumpriu-se a vontade do Senhor. Então, estamos aqui para mais um estudo nessa noite sobre a série O Reino de Deus. E nessa noite a gente vai começar dentro desse tema. Vamos falar um pouquinho não, né? Vamos falar bastante nesse sábado e nos próximos sobre as parábolas sobre o reino dos céus, ok? Então a gente te aguarda aí, você que está chegando agora, está entrando, e o pessoal também que vai chegar um pouco mais tarde, em função do horário, ok? E também o pessoal que vai assistir depois, ok? Esse vídeo não vai conseguir acompanhar aqui pela live, né, diretamente, mas vai estar assistindo posteriormente esse vídeo, essa live. Amém. Bom? A pastora Gina entrou. A pastora Gina já está na área. Está assistindo. Grande abraço. Deus abençoe aí. toda a família aí, minha irmãzona querida, que Deus te abençoe. Dá um abraço no Jorge, no Milka, no Matheus. Tá bom? Obrigado aí, Gina, pela participação. Outras pessoas estão chegando. Então nessa noite a gente vai falar sobre as parábolas. Vamos dar um apanhado geral, o que são, né, as parábolas, o significado, biblicamente falando, e depois a gente já vai começar falando sobre algumas. De hoje à noite a gente vai estar falando sobre a parábola do semeador, e desmistificando também algumas coisas, né? É sobre o reino dos céus. Um abraço aí também para o Bispo André Azevedo, está sempre aqui, curtindo essas lives, esses vídeos. Grande abraço aí, André. André é testemunha também de muitas coisas que a gente compartilhou, e uma das coisas que a gente compartilhou está acontecendo hoje aqui com a gente em Portugal. Eu agradeço aí o André pelas orações, ter sempre respaldado a gente com orações e, enfim, grande abraço, André. Olha lá, a sogra entrou. Minha mãe também está na área. Joelma também, Deus abençoe, já mudou a família. Um abraço aí para o Marcelino, para os teus filhos. Espero e creio que a Júlia já tenha melhorado, né, daquele problema lá que ela teve. A gente esteve aqui em oração por ela. Um grande abraço aí, Joelma, para você, para a tua família, tá bom? Um abraço aí para minha mãe, para meu pai que estão assistindo. De repente mais alguém lá de casa, não sei. Grande abraço. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. O pessoal vai chegando, a gente vai comunicando aqui, né, a participação na live. E vamos então tocando aí, vamos dar início então nesse estudo sobre as parábolas do reino. Ok? Bom, às vezes as parábolas muitos leem e elas parecem um tanto misteriosas, e também um ensino sobre o reino de Deus, ele pode ser difícil muitas vezes da gente entender. Mas mesmo sendo difícil, alguns consideram difícil esse tema, eles são de suma importância, eles são
proveitosos, como a gente vai ver nessa noite. Mas, em contrapartida também, nem tudo que o homem qualifica de parábola é classificada ou é chamada assim por Jesus. O que a Bíblia nos ensina a respeito desse tema e o que a Bíblia chama de parábolas, ok? Bom, um abraço aí também para o José Junico, entrou agora. Junico, grande abraço, Junico. Está viajando, né? Estava aqui em Portugal, mas... Isso, está em viagem, mas vai estar retornando, né? Grande abraço aí, José. Deus abençoe aí. Deus abençoe você, toda a família. Tua casa, tua família, tá bom? Abração. Então a Bíblia ela classifica como palestras. Isso está registrado lá no livro de Números. Dizeres, registrado em Marcos. Enigmas, registrado no capítulo 49 de Salmos, no capítulo 78 também de Salmos, no livro de Ezequiel, no capítulo 17, no capítulo 18, enigmas também no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, João, capítulo 16, e também ela classifica como provérbios. Amém? A Joelma está agradecendo aqui pelas orações. Graças a Deus a Júlia está bem melhor. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Só foi um vento aí que vocês passaram, mas amém. Eu tenho certeza que isso fortaleceu a família de vocês. Amém. Glória a Deus por isso. O Junico também está falando ali. Falando que ele está triste porque aqui não tem rede Wi-Fi para ouvir estas palavras. Você vai ter a chance também de estar ouvindo, fica gravado aqui no nosso perfil no Facebook. Um abraço aí, José. Então, enigmas, ensinamentos, provérbios, são chamados, todos esses temas assim, eles são chamados de parábolas pela Bíblia. E se a gente examinar a fundo, a gente descobre que as parábolas elas são cheias de sabedoria e de conhecimento, e também trazem alguma doutrina para a gente, ok? A palavra parábola em hebraico e em grego, a gente vai ver o significado agora. A palavra parábola traduzida, no caso para o hebraico, ela tem a raiz na palavra machal, tá? Hebraico machal. E essa raiz significa governar ou reinar. São chamados parábolas porque governam ou controlam os espíritos de homens sábios. E nisso a gente percebe a importância das parábolas. Sendo que se é algo que governa o homem, a gente entende que elas comunicam regras e verdades absolutas. E sendo axiomas também, a gente falou sobre axiomas, para quem não recorda, o axioma é uma verdade absoluta que ela não precisa ser provada, ela prova a si mesma essa verdade. E sendo dessa forma, elas são propícias para julgar as ações e os pensamentos. Já em grego, a palavra parábola é parabolei, que significa similitude ou similar, uma narração fictícia da vida cotidiana que tem um moral, um ditado. E a raiz dessa palavra grega é parábolo, que significa pôr ao lado, como uma ajuda para chegar ao destino, ou comparar, fazer uma comparação. Portanto, uma parábola, como usada no algo dito para ajudar o entendimento de algo difícil através de uma comparação. Então sempre vai haver uma comparação com outra coisa para chegar num entendimento melhor para as pessoas, que as pessoas percebam de forma melhor essa verdade ou algo que está sendo passado, ok? As parábolas elas são muito importantes
mesmo sendo alegorias ou metáforas ou analogias, porque elas carregam a imagem da sabedoria moral do autor. E Jesus, ele sempre que era propício, ele usava muito esse recurso, ele usava muito essa questão das parábolas. E por que Jesus usava essas parábolas, Darlene? Vamos lá, agora deixar a Darlene falar um pouquinho. Então, Jesus ele usava parábolas porque alguns dos seus ouvintes eram contra a verdade. Lá em Mateus 13, diz assim: então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe tem será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. E não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. Então, irmãos, eu acho o seguinte: pode ser que Jesus, usasse essas parábolas para fazer que nós viéssemos ser estudiosos, para nos fazer estudiosos. O capítulo 2 lá de Provérbios nos ensina a clamar por conhecimento, buscar a sabedoria como tesouros escondidos, e assim achamos o temor do Senhor. Por causa dos ensinos espirituais estarem escondidos nas parábolas, somos forçados a estar mais atentos à sabedoria. Amém? Amém? Então você entendeu o porquê que Jesus usava as parábolas? Justamente para nos comunicar de uma forma melhor. E conforme nós falamos em alguns vídeos anteriores, Jesus usava também alguns exemplos ali do cotidiano, para que as pessoas entendessem, entendeu? Usava coisas simples do cotidiano para que as pessoas pudessem entender acerca do reino de Deus e acerca daquilo que ele estava comunicando. Um abraço aí também pro Ângelo, o Júnior, grande Ângelo, um abração. Um abração, Júnior, Deus abençoe. Está sempre marcando presença aqui na live. Um abraço aí, obrigado, Júnior, que Deus possa te abençoar. Um grande amigo nosso, um grande irmão. Grande irmão, amém. Então, o porquê também das parábolas sobre o reino de Deus, A gente viu o porquê que Jesus usava tanto esse recurso das parábolas e o porquê das parábolas sobre o reino de Deus. A passagem de Isaías 6:9, que vai dizer o seguinte: o Senhor Deus lhe disse: vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Essa passagem, querido e querida, ela é usada por razão por que Jesus fazia uso das parábolas. E essa passagem de Isaías 6:9, ela é mencionada várias vezes no Novo Testamento, como uma forma de confirmar aquilo que Jesus estava ensinando, ok? Um abraço também para Elizabeth de Passe. Um abração aí para Dona Neuza. Era a nossa vizinha lá no Brasil, ok? Beijão aí para todos aí. Um abração aí para todos. Para o Alessandro. Amém. Então ela é mencionada várias vezes no Novo Testamento, essa passagem de Isaías 6:9, ok? Ela é mencionada em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, não só nos Evangelhos, mas também no livro de Atos, na carta de Paulo aos Romanos. E todas as vezes essa profecia, ela apontava aos judeus, para os judeus, melhor dizendo. Ela sempre apontava para os judeus, a quem também Isaías deu essa mesma profecia, ok? E há 3 grupos de pessoas aos quais essas parábolas estão direcionadas. Então preste atenção, pois você faz parte de um desses grupos.
ok? Pelo menos um eu tenho certeza que você faz, ok? O primeiro grupo, querido, para o qual essas parábolas, né, e principalmente essa comunicação lá de Isaías 6:9, ela foi direcionada para 3 grupos. O primeiro grupo, quem são? São os salvos daquela época, os que Jesus diz que têm ouvidos e olhos espirituais e são ensinados por essas parábolas para que cresçam em maior entendimento. Conforme diz no versículo 12 de Mateus 13, pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Estes são quem? Os bem-aventurados, né? Estes são os objetos da graça de Deus. Conforme está registrado e confirmado no versículo 11, diz: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu. Ok? O segundo grupo, quem são? São os judeus não salvos que rejeitaram repetidamente o evangelho. Portanto, estes cumpriram o que foi profetizado lá em Isaías 6:9. Aos judeus, os profetas foram enviados e foram apedrejados e mortos. Depois Deus envia quem? João o Batista, e os judeus não aceitaram sua mensagem. Os apóstolos também foram primeiramente aos judeus e foram rejeitados. E depois Deus enviou seu próprio filho, e os judeus clamaram que esse filho fosse o quê? Crucificado. Portanto, Jesus ensina que estes não têm ouvidos, nem olhos espirituais. Por quê? Todas as oportunidades de arrependimento e confissão de fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, elas foram rejeitadas. Portanto, essa palavra do versículo 12 de Mateus 13 também, até aquilo que tem lhe será tirado. Muita gente confunde este versículo, né, 12 de Mateus 13, com maldição do Senhor, e muitos até pregam, e eu faço um pedido aqui para você. A Bíblia fala que o meu povo erra por falta de conhecimento. Hoje o conhecimento está chegando até você, não em função de mim, nem da Darlene, porque nós não sabemos nada, nós não somos nada, nem nos consideramos nada. Mas Deus abriu os nossos olhos e está abrindo as nossas mentes para que a gente tenha conhecimento, e esse conhecimento a gente faz questão de passar, ok? Muitas pessoas pregam, às vezes, uma mensagem sobre até mesmo oferta, né? E outros já vão para outra linha de maldição. Até o que tem vai ser tirado por Deus, porque está escrito lá. Ou outros, se você não ofertar, até o que você tem vai ser tirado. Não, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é uma mensagem profética naquele tempo para o povo de Israel. E o que seria tirado deles seria o quê? O próprio Jesus, que seria tirado deles, já que eles rejeitaram, e Deus Jesus daria a salvação para outros povos. É somente isso. Então, por favor, não confunda. E se você até hoje teve esse pensamento, em nome de Jesus, muda teu pensamento em relação a isso. Né, no outro estudo sobre isso. Foi falado no outro estudo em relação a isso. Um abraço também para a Sônia. Eu acho que é a Soninha. Um abraço aí pro pessoal Deus também abençoe, que está assistindo. Um abração. Beijão aí pro Luiz, que Deus abençoe André, vocês. Tá bom, gente? Então, não confunda as coisas. Isso aí é outro departamento. É outro departamento. Não tem nada a ver com oferta, nem com maldição, que até o que você tem vai ser tirado de você. Não. Nada disso. Tá? Muito pelo contrário. Ainda bem, eu estou usando esse termo guardado as devidas proporções, que eles rejeitaram ou não aceitaram Cristo
E hoje nós temos essa salvação. Então o que foi tirado deles foi dado para nós. Já que eles não aceitaram e rejeitaram, graças a Deus a gente não rejeita, amém? Que é Jesus Cristo e a salvação. Então esses, os judeus, eles olharam os sinais e as obras de Cristo, mas não compreenderam a verdade desse Cristo. Estes ouviram as palavras de Deus que Cristo apresentava, mas não ouviram de coração a verdade. As parábolas, elas foram dadas a este para que eles entendessem a quem estavam realmente rejeitando. E qual foi o resultado dessa rejeição? Todos nós sabemos. Deus pegou, já que vocês não querem, então eu vou dar para outro povo agora. E foi para quem? Para os gentios, que somos nós. Amém? Então, especificamente, essa parábola aplica-se aos judeus. Não tem nada a ver com oferta nem com maldição, tá bom? E de uma maneira geral, aplica-se também a todos que rejeitam a mensagem do reino, ou seja, rejeitam a Jesus Cristo. Ok? Se você rejeita a Jesus Cristo, infelizmente, Deus vai retirar de você isso. Deus vai dar para aquele que quer, para aquele que não rejeita Jesus. Aquele que busca, né? Para aquele que busca, para aquele que confessa. Amém, querido? Entendido, então? Ok? E qual é o terceiro grupo? Falamos do primeiro grupo, que são os que receberam, a mensagem do reino, os que entenderam o que Jesus estava falando, os que foram salvos, os que confessaram Jesus. Depois, o segundo grupo, para os judeus que rejeitaram Jesus, que negaram. E agora vem o terceiro grupo, que é composto pelos que viverão depois daquela época. E esse grupo quem é? Eu e você. Somos nós. Amém? Essas coisas elas foram escritas para o nosso ensino. As parábolas e as suas interpretações na palavra de Deus são para que possamos entender melhor, de uma forma melhor, as verdades sobre o reino de Deus. Então, quando a verdade ela é explicada através de uma parábola, não é necessário que haja uma explicação da parábola em si, pois a parábola é fácil de entender, mas é necessário explicar o quê? A sua aplicação. Ok? Não é necessário explicação, é necessário uma aplicação. Ok? Se eu, por exemplo, quiser ensinar uma lição qualquer e usar como exemplo uma laranjeira para ajudar a você compreender de uma forma melhor, não será necessário eu explicar para você o que é uma laranjeira, porque você já sabe o que é uma laranjeira. É uma árvore que produz laranjas, ok? É óbvio. Eu precisaria explicar como a laranjeira é igual à verdade que eu estou ensinando. Assim, as parábolas necessitam aplicações para que a verdade ela seja entendida. Eu não preciso explicar uma parábola, eu preciso aplicar uma parábola para que a verdade contida naquela parábola, naquela alegoria, ou conforme nós vimos aqueles termos, naquela metáfora, aquela verdade ela seja entendida. Ok? Espero que você esteja entendendo. Beleza? Que não é parabola, é parábola. Tá? Parabola é quando o jogador ele pisa em cima da bola e parou a bola, entendeu? E o jogo está parado naquele momento. Inclusive, tem muitos cristãos que parou de jogar bola porque disse que o Senhor falou para mandar, pediu para a bola. Que Jesus ele falou, para a bola. Não, Jesus não falou para a bola. Tem muitas denominações aí que não aceitam, diz que não pode jogar não. Ok? Então, não é para a bola, não é para você parar de jogar o teu futebol, continua jogando teu futebol, amém? Faz bem para a saúde, ok? Não é isso que Jesus quis falar, era parábolas, tá bom? E quais são as lições da parábola sobre o reino de Deus? As parábolas, sobre o reino de Deus,
elas ensinam verdades que de outra maneira elas não seriam enfatizadas. Quando, por exemplo, a gente evangeliza os nossos parentes, os nossos vizinhos, está evangelizando, né, a todos de uma forma geral, parece que poucos ouvem o que estamos dizendo. Por isso existe uma tendência entre líderes, né, e evangelistas, pastores, enfim, de trocar a mensagem para algo mais agradável para o povo em geral. Mas nem todos sabem que quando trocam a mensagem por algo mais agradável, o verdadeiro evangelho ele cessa de ser declarado. Porque para os que querem ser fiéis, não existe a opção de trocar a mensagem. Para ser fiel, devemos apenas continuar pregando o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, não vá por esse caminho. Não, eu tenho que pregar de uma forma mais agradável. Não, você não precisa pregar de uma forma mais agradável. Você tem que proclamar a verdade. Você pode usar uma parábola, pode usar um recurso, uma metáfora, uma história, enfim. Pode, mas desde que isso tenha contido uma verdade, para que você possa falar, pregar a verdade. E o que é a verdade? É a própria palavra de Deus. Já diz lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Um abraço também para Celi Almeida. Celi, minha irmã também, minha irmã querida. Um abraço. E acho que passou aí para cima Ana Maria, ok? Eu não me recordo agora quem é Ana Maria, se você puder até se identificar aí pra gente, mas um grande abraço. Porque também. Temos várias Anas, né? No nosso perfil aqui, ok? Mas que Deus te abençoe também, Ana e Celi também. Um abração aí, tá bom? Vamos lá. Então, já que a gente explicou, deu um apanhado geral sobre parábolas, ok? Vamos entrar então na primeira, né? Vamos falar nesse primeiro estudo, né, dentro dessa série do Reino de Deus. A gente vai iniciar com a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, mas que a gente vai trazer alguns tesouros dentro dessa parábola, falando sobre o reino de Deus, tá bom? Mateus 13, do 18 ao 23. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Jesus proferindo, né? As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E o versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado, ok? Gente, a gente utiliza a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Por quê? Porque, na minha opinião, melhor dizendo, na nossa opinião, é de fácil entendimento, tá bom? A gente poderia usar outras versões, mas essa eu acho mais adequada para a gente estar, principalmente, evangelizando algumas pessoas aqui. Porque muitos já conhecem sobre este tema e poucas coisas aqui que a gente está trazendo são novidades, mas para alguns, né, aqui é um trabalho de base que a gente está fazendo, evangelizando, ok? Mas de qualquer forma, essa mensagem ela atinge todas as classes, seja você novo convertido ou crente velho, tá bom?
Então vai atingir aí de alguma maneira, beleza? Então a gente usa a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E é beleza? bom até assim, se a pessoa que está ouvindo tem também a dificuldade, né, de explicar, de evangelizar. Exatamente. Pode estar usando essa versão, é show de bola para você evangelizar, beleza? E em alguns trechos aqui do estudo eu uso a NTA, que é a Nova Tradução do Adriano, tá bom? Alguns termos aqui que eu uso não tem na Bíblia, tá? Isso aqui sai da nossa cabeça, tá bom? Algumas coisas. Eu acho que a Ana Maria é a mãe da Fabiana, a esposa do Tássio, seus parentes. Eu acho que eles são. Pode ser, não sei. Se ela puder identificar aí, ou a Fabiana estiver assistindo, ou assistir depois, tá? De qualquer forma, um grande abraço aí, que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? E geralmente, querido, a gente não pensa na diferença entre aquilo que os discípulos sabiam naquela época e que nós sabemos hoje. Para eles, alguns fatos destas parábolas não eram facilmente entendidos. Não eram, nem os discípulos entendiam, muitas das vezes, o que Jesus falava. Tá? Jesus, acho, se eu não me engano, tá? Falou, olha, o que vocês não estão entendendo agora vão entender mais na frente. E nós somos assim também. Agora, porém, depois de 2000 anos, né, de história, lá se vão 2020 anos de história, nós deveríamos entender melhor, pois a história ela nos vai revelar o que? As lições dadas por essas parábolas aos discípulos. E todos aqueles a quem as parábolas foram ditas não tinham a história para lhes ensinarem como hoje nós temos. E muito menos a Bíblia completa, como hoje também nós temos. E muitos desprezam a leitura da Bíblia. Por isso, aquele versículo: o meu povo erra, o meu povo padece por falta de conhecimento. Porque não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus. Ah, eu tenho preguiça, me dá dor de cabeça, eu não tenho tempo, isso é aquilo. Gente, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. De alguma forma você tem que ler, porque só assim você vai ter conhecimento. E tendo conhecimento, às vezes a gente vacila, às vezes a gente cai, às vezes a gente desliza. Imagine não tendo conhecimento. Aí, meu irmão, é cego em tiroteio. É barata atravessando o galinheiro. Entendeu? Você está totalmente perdido, cara. Totalmente perdido. Ok? Então tem que ler a palavra de Deus. Então esses fatos eles devem nos ajudar a entender melhor as lições dadas naquela época pelas parábolas. Ok? Já que a gente tem esse conhecimento. E hoje, querido, tem internet, tem sites e milhares de sites de vários autores. Você fica livre para escolher o autor que melhor você acha que comunica o evangelho. Poxa, é uma gama de pregações, de pastores, líderes, enfim. Está tudo disponível aí para gente, ok? Então, a parábola do semeador, ela vai nos trazer algumas coisas. Quando Cristo ele foi rejeitado pelos muitos, ele não ficou chocado ou desnorteado. Ele sabia, Jesus sabia que seriam poucos que entrariam pela porta estreita. E poderíamos ficar menos desapontados também se a gente entendesse as lições da parábola do semeador. Qual é o alvo dessa parábola do semeador? Ela trata particularmente dos resultados da pregação da palavra do reino. Essa mensagem é a nossa mensagem também. A palavra do reino é o evangelho. É o evangelho do reino, ok? Cristo ensinou aos seus discípulos em todas as épocas. A nossa pregação do evangelho, ela não será 100% entendida, ok? Alguns que têm essa pretensão, meu irmão, caiu por terra isso. Não vai ser 100% entendida. Porque a história bíblica ela vai nos mostrar como é verdadeira essa lição, essa parábola do semeador.
Mesmo que Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Rio Jordão fosse até o João Batista, mesmo que Jesus batizasse mais discípulos do que João, no dia da subida de Jesus ao céu, o número da multidão junta seria apenas, sabe de quanto? 120 pessoas. E olha que Jesus pregou, curou, como diz lá no Rio Grande do Sul, curou a pampa, curou muita gente. Muitas pessoas testemunharam os milagres de Jesus. Muitas pessoas ouviram sobre Jesus em Jerusalém, fora de Jerusalém e até em outros lugares mais distantes ouviram sobre Jesus. Mas mesmo assim, no dia da subida de Jesus ao céu, no dia que eles se reuniram lá, haviam apenas 120 pessoas. Aonde estavam os outros seguidores? Aonde estavam as outras pessoas? Que até mesmo foram curadas por Jesus. Que até mesmo Jesus fez um milagre na vida delas. Aonde estavam essas pessoas? Não estavam ali naquele episódio. Então note como é difícil. Como nem Jesus conseguiu 100%. Que dirá eu e você? Que dirá nós? E muita gente, a gente fica desapontado, a gente fica desanimado. Não, querido, não desanime, não se desaponte. É assim mesmo. A porta estreita, diz lá a palavra, poucos vão conseguir encontrá-la. Ok? Um abraço aí também para a Patrícia, está sempre aqui. E um abraço para a Glaucilene. Deus abençoe, Gal. Um abração aí para vocês. Obrigado aí pela Patrícia participação. também, Deus te abençoe, Patrícia. Deus possa estar abençoando aí vocês também da mesma forma. Amém? Você vê a família aí de vocês. Amém. Então, por causa dessa doutrina forte, muitos dos seus discípulos se voltaram para trás. E já não andavam mais com eles. Ok? Por isso, Jesus ensinava aos seus discípulos que o sucesso dele não era grande, nem sempre óbvio. E também não seria o sucesso deles e nem será o nosso sucesso. Muitas atribulações e muitos aborrecimentos talvez poderiam ser prevenidos e evitados se a gente contemplasse o ministério de Jesus e as lições das parábolas que ele nos deixou. Amém? Qual era o ensino? A gente viu qual era o alvo. Qual era o ensino dessa parábola? A pregação da palavra do reino, ela produz 4 resultados diferentes aos que ouviram, ok? O primeiro resultado, os que não entendem, ok? Está lá no versículo 19 de Mateus 13. Então, o primeiro resultado é os que não entendem, ok? O segundo resultado é os que respondem apenas emocionalmente. É aquela pessoa que ela vai muito pelo emocional, ok? É só emoções. É o crente Roberto Carlos, né? São muitas emoções. Bicho, são muitas emoções, entendeu? Crente Roberto Carlos. É emocional, é tudo muito emocional, muito subjetivo, entendeu? Ela não tem uma base, ok? É firme, é muito girando em torno das emoções, muito superficial, ok? O terceiro resultado, os que importam mais com as coisas deste mundo e mesmo tendo vida, não tem fruto, ok? Para eles é só este mundo, as coisas desse mundo em primeiro lugar, ok? E mesmo eles tendo vida, eles não produzem fruto, ok? É uma vida estéril no mundo espiritual, ok? E o quarto resultado é os que ouvem, aqueles que ouvem, compreendem ou compreenderam e dão fruto.
É o quarto resultado. E é triste, querido, quando a preciosa palavra de Deus, que opera benefícios eternos e tão grandes para necessitados, tão depravados, ela é desprezada, ela é mal entendida e ela é menosprezada. Ok? Mas a gente deve tomar esses fatos, mesmo sendo tristes, como normais. São fatos normais e não anormais. Ok? Mesmo para essas pessoas, ok? Que, sabe, necessitaram tanto e tanto, e Jesus, talvez, eu digo talvez porque alguns milagres, né, as pessoas falam, eu estou esperando um milagre do Senhor, que Deus possa me tocar. Não, às vezes Deus usa um médico, a medicina, para operar um milagre, e as pessoas não entendem. Eu digo, esse talvez é porque muitos talvez já passaram por essa experiência de Jesus ter feito um milagre na vida delas, ou tenha acontecido algo, um fato extraordinário, e mesmo assim elas continuam desprezando Deus. Entendeu? Ou seja, melhor dizendo, elas queriam a bênção, não queriam o dono da bênção. Elas queriam apenas uma experiência com Deus, elas não queriam o Deus da experiência que foi proporcionado. Amém? Isso é muito triste, mas mesmo assim a gente deve olhar para esses fatos como fatos normais, porque isso também aconteceu no ministério de Jesus. Prova disso são os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. E os outros 9? Ok? Infelizmente acontece isso. Amém? Todavia, para o semeador experiente e sábio, mesmo não desejando desperdiçar tempo, oportunidade e esforço, o fruto é que importa ao semeador. O fruto é que importa. E como o sábio pregador observou, está lá em Eclesiastes 11:4, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Ok? Assim, se a gente focalizar demasiadamente como a nossa pregação é recebida, nunca semearemos e, portanto, não vamos colher. Ok? Não vamos colher. Para o semeador sábio, o fruto é o desejado. O mais importante, aquilo que recompensa todo o seu trabalho, é o fruto. Como diz também lá em Tiago 5:7. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Amém. Ok? Notou a palavra-chave? Muitas das vezes temos que ter paciência. E muita gente não tem tido paciência, tem desistido logo de cara. Ok? Aí eu pergunto para vocês, já pensou se Jesus, melhor dizendo, já pensou se Deus fosse agir com você da mesma maneira que muitas vezes você age? Se Deus não tivesse paciência com você, aonde você estaria neste momento? Graças a Ele, que Ele teve paciência com ali, todos nós. Abração ali para o André. André Luiz. Deus abençoe, André. É o filho da Soninha, isso. Um abraço aí também. Abração, André. Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Amém? Então, querido, Deus teve paciência contigo e Deus ainda está tendo paciência com muitas pessoas. Ok? Então, seja paciente também em relação às outras pessoas que precisam conhecer, as pessoas que precisam ser tocadas, as pessoas que precisam ser atraídas pelo amor de Deus. Ok?
Não somos nós que atraímos Deus, é Deus que nos atrai pelo amor dele, é Deus que nos constrange com o amor dele. Quem somos nós para atrair alguma coisa? A gente não pode atrair nada, a gente não pode chamar a atenção de Deus com o que nós somos, com o que nós herdamos, essa carne pecaminosa. Não, é Deus que nos atrai, é Deus que age pelo amor e nos constrange e nós nos voltamos para Ele. Amém? Então, seja da mesma forma, tenha paciência com algumas pessoas, amém? Porque Deus teve paciência com você, amém? E está tendo ainda paciência com muitos, ok? Então, portanto, a responsabilidade do semeador, qual é a responsabilidade do semeador? Semear. É só isso, só semear, é a responsabilidade dele. Ele, então, espera em Deus ceder o fruto que lhe agrada, conforme está registrado lá em 1 Coríntios 3, 6, ok? Patrícia fez um comentário ali, Deus ainda está tendo muita paciência conosco, muita, ok? Ainda bem que as misericórdias do Senhor duram para sempre, amém? E a cada dia se renovam, amém? Graças a Deus, ok? E se eles não entendem o Evangelho, né? Talvez você possa me estar fazendo essa pergunta, ok? E se eles não entendem o Evangelho, mesmo assim, pregue a palavra a toda criatura. E se eles não continuam alegres com a palavra, continue pregando a palavra. E se eles só têm aparências e nenhum fruto, insista em pregar a palavra a todos. Somente semeando de forma contínua a todos é que vai ser garantido o fruto almejado. Ou seja, o fruto que agrada a Deus, pois este é dado por quem? Por Ele próprio. Amém, querido? Continue pregando. Continue insistindo em pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós vimos em estudos anteriores, é o quê? É o reino de Deus. É a verdade. Ok? Não devemos nos preocupar em sermos criativos com a palavra. Muitas pessoas têm essa preocupação. Tem que ser criativo. Tudo bem, tem que ser criativo? Tem que ser criativo, dentro de uma medida também, ok? Não vá se focalizar só nisso. Por quê? A palavra de Deus, muitos falam assim, a palavra de Deus ela tem que ser mais atrativa, ela tem que ser mais agradável, ela tem que ser mais bem sucedida. Querido, a palavra de Deus ela não precisa de melhores métodos. A palavra de Deus ela precisa de mais pregadores que são consagrados a Cristo e que estão satisfeitos em semear a semente. Ela não necessita de pragmatismo, ok? A palavra de Deus ela só precisa de ser o quê? Comunicada, proclamada, falada, principalmente testemunhada, propagada, declarada, anunciada e pregada. Só precisa disso, ok? Só precisa disso. Porque tem que ser criativo, porque tem que falar com jeitinho, senão as pessoas vão se ofender, querido. A palavra de Deus ela não ofende as pessoas. A palavra de Deus ela confronta as pessoas. Os pecados é que são ofendidos lá dentro da pessoa. Isso sim. Os pecados são ofendidos. Mas a pessoa ela é confrontada. Ou seja, confrontar é olhar de frente para alguma coisa. E no nosso caso, olhar dentro dos olhos. Abração ali para Patrícia. Patrícia Ximenes. Nossa vizinha lá de era nossa Brasil. Vizinha também, lá no Rio de Janeiro, no Brasil. Ok? Grande abraço aí, Patrícia. Um abraço para o Fernando, para a Larissa. Para todos aí. Para todos aí, ok? Então, pastores e líderes, não meçam a sua espiritualidade pelos tipos de ouvintes que você tem. Ok? Não faça isso. Simplesmente semeie a verdade.
Faça isso, semeie a verdade, né? Conforme está lá em 2 Timóteo 4:2. O que diz? Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Amém? Ore a Deus e que Ele dê o crescimento em nossas famílias, nos nossos bairros, nas nossas cidades e ao redor deste mundo. Porque tudo depende de quem? Dele. A nossa função é o quê? Semear. Quem é que dá o crescimento? Somos nós? Não. Quem dá o crescimento é Deus. Ou você já viu alguém semeando e indo lá olhar, e vou ver se a planta está crescendo. Semeou à noite, aí de madrugada acorda, vou lá ver se está crescendo. Não, o agricultor ele não faz isso, o semeador ele não faz isso. Porque a terra mesmo produz. E no nosso caso, quem produz, quem vai produzir o fruto, quem vai dar o crescimento, é Deus. A tua função é semear a palavra. Amém? Então fique perseverante em oração, seja fiel no seu testemunho, faça o que você deve fazer. Os ouvintes, querido, prestarão contas a Deus, como cada um reagiu à sua semente. Amém? Isso não é preocupação nem problema seu, ok? Lembre-se do rei deste reino. No tempo dos apóstolos, um foco exagerado era dado ao reino de Deus. Muitos eram atenciosos e indagavam: a profecia estava sendo cumprida? Será que o reino será estabelecido? Por quem e quando vai ser estabelecido esse reino? E hoje, mudou? Não, hoje é igual. Muitos estão esquentando a cabeça, muitos preocupados sobre os mistérios, cronologias, outros fatos do reino, todavia não dão tanta importância como deveriam ao rei. Amém? Muitos hoje querem decifrar profecias, mas esquecem que o espírito da profecia é quem? Cristo. Cristo é o assunto, a importância maior. Cristo é o rei para reinar sobre você. O reino milenar tem Cristo exaltado, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não somos nós que fazemos Cristo ser rei, Deus já o fez assim. O evangelho é o que Cristo fez pelo pecador para agradar Deus. Cristo veio para aplacar a ira de Deus contra nós. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Amém. Cristo ele foi exaltado e lhe foi dado todo o poder, foi dado um nome que está acima de todo nome. Ele é a nossa semente para semear em todo lugar deste mundo. Amém, Jesus. Amém, querido? Existirão os que não entendem, os que se inclinarão apenas para a emoção, os que têm cuidado demais das coisas deste mundo e os que têm apenas aparências, mas todavia terão também os que produzem fruto. Amém, glória a Deus. Amém, querido? E é o fruto que agrada nosso Senhor, é o fruto da palavra na terra boa, que foi preparada pelo Espírito Santo, usando os seus próprios meios. E há garantia, fique certo disso, há garantia que a palavra cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Amém. Tenha certeza disso. Um abraço. Todavia, depois a minha amiga ali, nossa amiga. Um abraço também para Pamela, nossa amiga aqui de Portugal. E um abraço também para o Renato, grande Renato. Poxa, que bom que você apareceu aqui. A gente está sempre mandando convite, Renato. Poxa, você não aparece. Eu creio que deve ter sido por algumas questões aí, ok? Mas que bom que você está aqui com a gente. Grande Renato. Pô, saudade. Deus abençoe, Pam. Abração aí. Saudade aí de você, Renato.
Um abraço aí também para a Pamela, que Deus possa estar abençoando vocês, a família de vocês, amém? Que Deus possa estar controlando todas as coisas aí que vocês precisam, necessitam, que Deus possa estar provendo e abençoando vocês, amém? Grande abraço. Então, todavia, querido, saiba que Deus ele não dá prêmios pela preguiça. O fruto desejado, ele vem somente depois de quê? De semear. Semear, né? Se você não semear, você não vai colher. E repito, nunca vai ver, né? Nunca vai ver o fruto. E repito, essa parábola do semeador não tem nada a ver com oferta. Não tem nada a ver. Eu já vi muita gente pregando sobre essa parábola, que um vai dar fruto a 100, outro a 50. Gente, não tem nada a ver com oferta. Nada a ver com oferta. Isso aqui é uma parábola do semeador, mostrando qual é o alvo dessa parábola, dessa mensagem, ok? Os frutos ali não tem nada a ver com oferta, vida financeira, esquece isso, não tem nada a ver, ok? Então, querido, você deseja que ele tenha, que Deus tenha o seu fruto na sua vida? Então submeta-se a ele, se arrependa dos seus maus caminhos, ainda há tempo para isso, e creia em Cristo pela fé como seu Salvador e Senhor. Amém. Amém? Amém, Jesus. Querido, obrigado aí pela tua participação, muito obrigado mesmo, de coração. Pessoal que entrou, participou aí com a gente na live, está participando ainda, ok? Pessoal que vai assistir depois. Isso. Um abraço aí também para o meu primo Celso. Amém? Chegou agora aqui, está na área aqui, chegou agora Deus abençoe, Celso. aos 46 do segundo tempo. Mas chegou. Mas chegou. O que vale é isso. Depois também do tempo, não tem problema. Que vai assistir depois essa live. Olha, forte abraço aí. Obrigado pela participação. Que Deus possa abençoar você. Se você perdeu algum trecho dessa live, dessa mensagem aqui que a gente tratou nessa noite, volta lá no início. Olha, que Deus possa abençoar a tua vida, que essas palavras elas possam penetrar, conforme diz na própria palavra, que elas possam cair em terra boa na tua vida. Amém, Jesus. E que possam dar fruto, porque Deus só tem a te abençoar, Deus só tem a te... Só tem coisas boas, Só né? tem coisas boas para você. Só tem Amém? coisas boas. Só tem coisas boas. E é desejo dele que a salvação venha não somente para você, mas para os seus, para aqueles que você conhece, família, alcance, né? Os seus amigos, enfim. É a mensagem do reino de Deus, ok? E semana que vem, se Deus permitir, a gente estará aqui novamente tratando sobre mais uma parábola acerca do reino de Deus. Amém? Você gostou? Dá o like aí nesse vídeo, nessa live, ok? Compartilhe com quem Deus tocar no teu coração ou você achar que deva ouvir essa mensagem. Amém? Mais uma vez, obrigado. Beijão a todos. Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe, ok? Que Deus possa suprir as tuas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ir de encontro àquilo que você tem buscado nele, aquilo que hoje é uma necessidade para você. Que Deus possa suprir todas essas coisas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fiquem na paz. Até a próxima, se Deus quiser. Beijão. Amém.